Olá, paz do Senhor. Seja bem-vindo ao nosso encontro de casais online. Esse é o nosso primeiro encontro de casais online, aí com a ideia do pastor Júnior Silva, presidente desse ministério de restituição. Eu sou o pastor Lucilano, sou responsável pelo ministério de casais, palestra, cursos para casais, palestras para a família. É um prazer estar aqui, uma honra poder participar juntamente convosco neste momento. Estamos aqui juntamente com a minha esposa, a irmã Marilene, que vai aqui também nos ajudar nesse momento do nosso encontro de casais. Quero fazer uma oração, desde já pedindo a Deus que nos abençoe e todos aqueles que nos assistem, que estão presentes conosco. Nós vamos fazer uma oração e depois vou estar lendo um texto da Bíblia Sagrada e damos início ao nosso encontro. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Ó Deus, Pai, Criador e Consolador de toda criatura, Senhor, nós clamamos a Ti neste momento, Deus. Pai, nessa hora que iniciamos aqui neste lugar, nesta casa de oração, este culto ao vivo, Senhor, de encontro de casais, rogamos a Tua bênção sobre cada família, sobre cada casal, Senhor, em cada lar, que reine a Tua graça, a Tua paz e o Teu amor. Senhor, nos ajuda nessa noite. Abençoa este ministério de casais, abençoa, Pai querido, as nossas vidas. Eis aqui a minha esposa, Senhor, que juntamente, ó Pai, conosco nesse trabalho, tem nos apoiado, tem estado junto, meu Deus, lado a lado. Abençoa, Senhor, a cada um que está presente e todos aqueles que nos assistem, ó Pai amado, através das redes sociais. Que a Tua bênção seja conosco, que nenhum mal, Senhor, Pai querido, entre em nossas vidas para destruir. Que nenhuma obra de Satanás venha, Senhor, abalar os relacionamentos, mas que a Tua mão esteja estendida para abençoar, para fortalecer, para confortar, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos fazer uma leitura da palavra de Deus, que se encontra no livro do profeta Oséias. E eu tenho como base nesse texto o modelo ideal do casamento. Se encontra no livro de Oséias, capítulo de número 2, verso 19 e o verso 20. Segundo capítulo do livro do profeta Oséias, capítulo de número 2, verso 19, diz assim: Desposar-te-ei comigo para sempre. Eu te desposarei comigo em justiça, em juízo, em benignidade e em misericórdias. Eu te desposarei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. O texto nos diz aqui que Deus, Ele promete desposar, no caso aqui Israel, que é representada como a noiva, a mulher, e Deus, o marido. Assim como no Novo Testamento, Deus, através de Cristo, Ele é o noivo, e a igreja, a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro. Então o modelo ideal para o casamento está aqui. Segundo Deus, Ele mesmo diz: Desposar-te-ei comigo para sempre. Isso fala de permanência,
até o fim. Fala de amor até o fim, de viver juntos até o fim. Desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo. Isso fala de retidão na conduta. Isso fala de verdade, de justiça, de valorizar o relacionamento. Em benignidade e em misericórdia. Isso também fala de compaixão e perdão, se preciso for. Versículo 20 diz: eu te desposarei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. A fidelidade é, na verdade, um dos maiores conceitos, valores morais de um relacionamento. Então Deus faz uma promessa, e quando nós fazemos uma promessa, um voto, no dia do casamento, no dia do relacionamento, no dia em que nós nos encontramos no altar, no dia em que nós declaramos diante de todos presentes e diante de Deus, e fazemos o voto. Hoje algumas pessoas decidem fazer o voto. Eu celebrei alguns casamentos, e acho que o único casamento que eu celebrei cujo noivo decidiu fazer o voto. Mas normalmente quem faz o voto é o sacerdote, é o ministrante, e ele segue algumas perguntas, da qual o noivo e a noiva vão se comprometer ou confirmar esse voto. Então o voto geralmente segue o seguinte: fulano de tal, você promete amar fulano de tal, você promete ser fiel, você promete honrar, respeitar, você promete viver só para ela enquanto viver, promete amá-la ou amá-lo na alegria, na tristeza, na bonança ou na escassez, ou seja, na riqueza ou na pobreza, e na doença ou na saúde. Algumas pessoas, elas decidem e prometem naquele momento. Existem algumas mentiras que são ditas, por casais ou pelo um dos casais, e uma delas é: eu te amo como você é. Ou seja, eu te aceito do jeito que você é. Porém, com o passar do tempo no relacionamento, as coisas mudam, Ou seja, quando alguém diz para mim que me aceita como eu sou, que me ama do jeito que eu sou, então quer dizer que eu não preciso mudar. Tá bom assim, Porém, que quando chega o relacionamento, no viver a dois, então isso acaba mudando. A pessoa espera fazer você ficar do jeito que ela quer. Então quer dizer que ela não aceita você do jeito que ela quer. Ou seja, a pessoa diz assim: eu prometo te amar na riqueza e na pobreza. E aí quando chega determinado momento, enquanto está na riqueza, o voto está firme. Mas quando chega a pobreza, aí o voto acaba. Porque geralmente a pessoa diz: eu te amo na riqueza ou na pobreza. E aí quando muda as coisas, que geralmente no relacionamento, de repente o marido está bem financeiramente, trabalha, ganha um salário digno, dá para sustentar a família, mas de repente ele perde o emprego, e aí as coisas começam a mudar. Tem que mudar da casa grande para pequena, tem que economizar, corta aqui, corta ali, vende o carro, e aí as coisas mudam, porque a pessoa espera que tenha uma vida, Na minha casa eu tinha isso, meu pai não deixava faltar isso, e agora eu vou ter que me privar disso. Outro dia a minha esposa pediu dinheiro para comprar uma mistura, eu dei R$100. Eu falei: mas é muita coisa para comprar mistura, e vai acabar em 2 dias. E dura que quando chega o fim de semana, se for para o almoço do fim de semana, que vai a parentela, os agregados, aí é só no almoço.
então R$100 não dá mais para nada. Mas graças a Deus, eu quero aqui brincar, estou falando brincando, mas aqui a minha esposa, que eu admiro nela, que ela não me dá prejuízo nenhum. Ela só me pede duas coisas: que eu faça cafuné e coça as costas dela. Não exige salão de beleza, manicure, shopping todo fim de semana, um cartão de crédito só para ela. Então isso eu agradeço a Deus, né? Espero que ela mantenha viva assim até a nossa vida, viva, porque vai que ela morre e eu sou obrigado a casar com uma que vai me esfolar viva, eu não posso. Então, mas amar na riqueza, na pobreza, ser fiel, honrar, respeitar. Isso, irmãos, na verdade eu gostaria aqui de dar um tema para esse nosso encontro, crescendo no amor em meio à crise. Não vou falar de Covid, porque todo mundo fala do Covid na quarentena, casais na quarentena, mas nós vamos falar de crescer juntos no amor em meio à crise. A Marilene quer falar alguma coisa? Se apresentar, dar uma boa noite para os irmãos que estão aqui. Pois não é, e eu devia ter programado melhor a minha segundas núpcias com a minha esposa nesses 2 meses que eu fiquei em casa na quarentena, né? Mas não tinha dinheiro, como é que ia programar? Então, mas eu fiquei feliz por ficar 2 meses em casa, né? Tem gente que não valoriza esse momento junto, né? Olha, então o nosso tema, eu anotei aqui algumas coisas porque a cabeça já não está funcionando muito bem. Crescendo no amor em meio à crise. Então, 2 pessoas podem viver juntas numa relação construtiva e amorosa, apesar de serem diferentes. 2 pessoas parecidas podem amar-se e viver juntos. Um homem e uma mulher podem somar amor e sexo. Um homem e uma mulher podem encontrar juntos suas próprias soluções. São questões que a gente precisa analisar, perguntas que a gente faz para si mesmo, para tentar achar respostas para problemas que surgem numa crise, num relacionamento. E com o passar dos anos, essas crises vão cada vez aumentando. Se nós não soubermos lidar com isso, nós vamos nos frustrar e a relação pode ser ferida, destruída, né? Então, uma das questões que a gente precisa analisar, e eu quero aqui falar sobre a função de viver juntos, que não é fácil viver juntos quando são 2 pessoas totalmente diferentes, congênitas, de personalidade, psicologicamente, fisicamente, nós somos diferentes, mas isso não quer dizer que é defeito. Então, a função de viver juntos, infelizmente, muitas pessoas constituem casal cujo objetivo maior é o prazer e acham que isso é uma brincadeira. Constituir um casal, uma família, simplesmente pelo prazer. Aqueles que pensam apenas no gozo, na alegria, no prazer, são as que mais sofrem em uma relação, porque depois de algum tempo, aí inicia-se as insatisfações, as frustrações, as cobranças, as rotinas e o tédio, porque a pessoa formou um relacionamento, uma visão só no objetivo do prazer, e isso no meio de uma relação pode ser frustrado. Então, o objetivo maior do homem e da mulher ao ficar juntos deve ser desenvolver a capacidade de viver a 2, buscar soluções criativas à medida que os obstáculos aparecem e poder aprender a desfrutar todas as formas de viver com amor. Isso é uma das razões que a gente precisa entender na função de viver juntos.
Quando eu conheci a irmã Marilene, minha esposa, há quase 30 anos atrás, nós nos conhecemos no final de 90, iniciamos um relacionamento em 91 e passamos a viver juntos. Isso já vai quase 30 anos, né? Dessa relação surgiu aí filhos lindos, maravilhosos, que Deus nos deu, né? Eu nunca pensei que fosse fazer filhos tão lindos, mas Jesus é bom. Às vezes eu duvido que eles são meus, mas não tem como negar, né? Então, quando eu conheci a minha esposa, eu olhei para ela e ela se desdobrou em três. Uma, a que eu achava que ela era. Outra, a que ela pensava que ela era. E a que realmente ela era. Então, a gente faz uma visão do outro, né? E você busca as características para tentar responder às suas questões, às suas perguntas que você duvida. Você se atrai por alguém em busca de resposta daquilo que você quer. Então você, quando é atraído por alguém, é sinal de que ela está correspondendo àquilo que você busca, àquilo que você procura. Então você tem uma visão. Só que quando eu olhava nos olhos dela, eu via a minha imagem refletida e eu me desdobrando em três também. O que ela imaginava que eu era, o que eu pensava que eu era e o que realmente eu era. Então, quando a gente encontra alguém, a gente visualiza, né, aquilo que a gente quer. Mas no viver a dois, aí você descobre que você pode estar enganado, como um peixe fisgado no anzol, que achava que ia comer a minhoca do pescador e virou comida de peixe. Então ele se sente enganado. E às vezes as pessoas se frustram numa relação porque se sente assim, enganada, né? Ela está aqui olhando para mim, imaginando aqui, né? Então, no relacionamento, amados, a gente precisa crescer juntos, aprender juntos, porque a relação, a função de viver juntos é você aprender um com o outro, descobrir quem é o outro. Infelizmente, algumas pessoas, elas fazem uma visão errada, né? Levam uma visão errada para um relacionamento e acabam se frustrando com isso. Então, para você viver a dois, é preciso você estar disposto a participar no dia a dia, todo o tempo, crescendo um com o outro, né? Uma das coisas que eu anotei aqui é sobre as questões das diferenças. Diferenças não são defeitos. Quando eu disse que da nossa relação surgiram aí 4 filhos lindos, né? Que hoje nós temos 4 filhos, tivemos 5, mas hoje já temos 4, né? Então, os 4 filhos que nós tivemos, e ainda temos, claro, estão vivos, eu garanto que não foram criados da mesma maneira, porque cada um veio num momento diferente da nossa vida, veio numa época diferente, apesar de vir um seguido, um atrás do outro, né? Cada ano, teve um que não esperou nem um ano para o outro, já veio antes. E aí, então esses nossos filhos foram criados, claro que num ambiente talvez diferente. 2 estavam antes de nós estarmos na igreja, antes de sermos cristãos, e 2 vieram depois, totalmente diferentes. Só que as diferenças deles de personalidade não são defeitos, são características individuais de cada um, e a gente precisa respeitar essas características. Se nós formos no berçário, se alguém já foi no berçário, você vai observar que lá tem bebês que choram e se movimentam, né? Enquanto que outros são passivos, quietinhos. E se você for observar, cada um terá uma reação diferente, né? Com as atitudes que forem mostradas para eles. E cada um vai aprender a amar
e a viver conforme a sua personalidade. Então a gente cria no outro, né, algo sobre a personalidade, e a gente acaba se decepcionando até. E isso no nosso relacionamento não pode acontecer. Por quê? Para algumas pessoas pode-se dizer que uma atitude que significa eu te amo, por exemplo, um gesto de carinho, para ela pode significar eu te amo, enquanto para outro não significa nada. De repente para outras pessoas, né? Estou falando para outra pessoa, uma atitude que eu postei para ela dizer, entender eu te amo, para outra pode não significar nada. Ou para algumas pessoas pode ser uma coisa banal você dizer no telefone para outra pessoa: oi meu bem, como vai? Como está tudo por aí? Para alguém pode não significar nada, mas para outro pode significar: puxa, ele me ama de verdade, porque ele não para de pensar em mim. Então isso faz uma diferença nas nossas vidas. Na relação é necessário o conhecimento e o respeito das diferenças de cada um, e nós precisamos amar, respeitar, aceitar as diferenças uns dos outros, se nós quisermos manter um relacionamento, se quisermos manter uma relação de convivência agradável, sadia e feliz. Precisamos aprender com as diferenças uns dos outros, aceitar, amar as diferenças que há no outro. Quando duas pessoas estão empenhadas em manter sua relação ou uma relação saudável, ambas fazem mudanças e concessões, né? Então nós precisamos aprender a fazer concessões na nossa vida, precisamos mudar. Alguma pergunta aí, pastor? Por enquanto não. O pessoal está assistindo aí, pastor? Hã? Porque que a Marilene fale, né? Então, outra coisa que a gente precisa entender numa relação, se quisermos crescer juntos, numa convivência agradável, a gente precisa entender que para tudo há limite, né? Os limites da resistência existem em todas as coisas, em todas as áreas, em todas as coisas. As pessoas frequentemente têm a ideia de que o amor vai resistir a tudo, acredita que o parceiro sempre vai entender, aceitar e perdoar as atitudes de desrespeitos ou outra qualquer. Então, será que o amor resiste a tudo? O que um amor a dois pode aguentar? O apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, sobre o tema do amor, o dom supremo, a essência de Deus. No capítulo 13 da primeira carta, ele diz assim: o amor tudo sofre, tudo suporta, né? Só que esse amor não é um amor conjugal, não é um amor marital. Então esse amor a dois, será que suporta tudo? Será que ele resiste a tudo? Então, quando duas pessoas se amam e acham que o amor resiste a tudo, pode suportar tudo, irmãos, infelizmente isso pode trazer consequências. Por quê? Muitas vezes o amor é lindo, é grande, né? Mas ele é submetido a uma carga extra, que muitas vezes não é maior do que a gratificação da relação. Então, quando o amor ele é sufocado, o peso que é posto sobre este amor aumenta, né? E aí não suporta. Geralmente o amor suporta os conflitos familiares, suporta ciúmes, falta de dinheiro, crises de ansiedade, mas não pode suportar a indiferença, a desonestidade afetiva, a
mentira sentimental ou o desprezo. Então, nenhuma relação suporta quando o amor ele é sobrecarregado. Então, tudo há limite. Assim como na vida tudo há limite, também no amor há limite. Então a gente precisa entender, por exemplo, um avião, ele tem um limite de peso. A terra, ela tem um limite para suportar a seca, a chuva, o desmatamento. Só que quando isso é aumentado, o risco é grande do rompimento, da destruição. No amor também é a mesma coisa. É importante entender que no amor, como em tudo, há limite. O problema, não é que o amor é limitado. O limite é das pessoas. O limite é das pessoas. Amém. Então, nós estamos falando aqui sobre crescer no amor em meio à crise. E aí é uma pergunta: como manter um casamento duradouro? Essa é uma boa pergunta. Primeira coisa que eu entendo, alguém já me perguntou o que é feito para um casamento durar tanto. Por exemplo, o nosso casamento, nós ficamos juntos aí na nossa relação 5 anos, casamos depois de 5 anos, no papel, no cartório. Então já vai para 25 anos de casado no papel e 30 praticamente de relação. O que faz um casamento duradouro é não pensar no divórcio. Quando você vai para um relacionamento já pensando no divórcio, não vai durar. E geralmente as crises de um relacionamento conjugal pode ser uma ponte para a separação, se o problema não for descoberto e resolvido. Tem pessoas que deixam viver em crise conjugal, entram numa crise conjugal com uma desculpa para a separação. Então viver uma vida, um casamento duradouro, é você nunca pensar no divórcio. É você olhar para a pessoa amada, para o parceiro, para o companheiro, para o cônjuge, e dizer assim: bom, ela é a pessoa que eu quero viver até o resto da minha vida. É com ela que eu quero viver. Então será que eu posso realmente viver com ela? Então o problema, se eu descubro um problema no relacionamento, ele é meio caminho andado para solucionar, e aí o casamento vai permanecer. Mas se eu vejo um problema como uma ponte para a separação, então o casamento está fadado ao fracasso. Então você não pensar no divórcio. O que é que você acha, minha esposa? Ela diz que é Deus na nossa vida. Paz do Senhor, boa noite. Bom, para manter o casamento, é preciso Deus no casamento. Sinceramente. Eu falei até para o pastor Lucilano, nessa crise do coronavírus, a única coisa que não mexeu foi no casal, Porque Deus preserva a família, preserva o casamento. O diabo tocou em tudo, nas empresas, em tudo quanto foi lugar, mas no casamento ele não pode tocar, porque é Deus que une, e nem o diabo e nem ninguém pode separar. O casamento, assim, eu lembro que o dia que eu fui casar, eu fui chorando para a igreja. Para a igreja não, para o cartório, que eu vou casar o ano que vem na igreja, se Deus quiser, fazer as bordas. Eu fui chorando, chorava, porque eu sabia que no dia que eu fosse casar, eu nunca mais poderia pensar em largar. Então eu vivi 5 anos com ele, naqueles altos e baixos da nossa vida. Mas no dia que falou, vou casar, eu entrei em choque, porque eu sabia, eu conhecia a palavra, e eu sabia que eu não poderia nunca mais olhar para trás. É como quando você aceita Cristo, você não pode mais olhar para trás.
E o casamento, ele tem várias fases, né? No meu caso com o Lucilano, a gente casamos jovens, tivemos filhos jovens. Muitas vezes a gente viu o casal se separando por causa dos filhos. Muitas vezes nós vimos pastores se separando porque os filhos chegou na fase da adolescência, a mãe era a favor do filho, o pai não era, e eles brigavam. Então tudo que a gente via que acontecia, a gente tentava evitar. Ele nunca deu uma ordem para o meu filho gritar, não pode. Ou eu também falar, ele também ir contra. Porque a gente via que isso era raiz no decorrer do casamento, né? E também, se pelo menos uma vez por ano nós quebra o pau, mesmo nós briga bonito. O pastor Júnior já foi 2 vezes lá em casa, porque o casal que dizer que não briga é mentira. Pode ficar na benção 6 meses, mas vai ter aquela briga, porque é normal. E eu vejo assim, que é que nem eu todo dia eu penso, realmente eu amo o Lucilano, porque eu sou difícil de perdoar, sou difícil de esquecer. E as coisas que ele me faz, eu faço igual a irmã Raíssa postou, né? Você volta no passado, mas já não te atinge mais. E ter um casamento assim é com Cristo, você olhando, porque verdadeiramente, muitas vezes eu pensei em largar, muitas vezes verdadeiramente eu pensei em deixar tudo de lado, né? Não sei se foi porque eu tive crise, um monte de filho, mulher mais sentimental, mais emocional, e o homem mais racional. Muitas vezes a gente está chorando, o homem nem entende por que a gente está chorando, né? Não entende a mínima coisa. A gente entende tudo que eles passam, eles não entendem nada que a mulher passa, e isso é verdade. E a gente fica lá, aquele momento de carência, né? Querendo um carinho, o bicho nem, a pessoa nem entende. Mas a gente não, toda vez que eles falam, ai, a gente compreende, a gente chega junto, a gente abraça, não, vai dar tudo certo. Se alguém falar mal, a gente é contra todo mundo. E muitas vezes eles não são assim do nosso lado, né? A mulher sempre dá mais do que o homem, sempre vai ser assim. Então, e o casamento tem várias fases, várias. Eu costumo pensar assim, depois que começou, depois que os filhos cresceu e tudo, é que eu e o Lucilano começamos a namorar. Porque quando as crianças eram pequenas, era só crise. Era fralda, leite, desemprego, um monte de coisa. E ainda a gente na igreja lutando contra o inimigo, né? Queria tirar nós. Então assim, agora sim, se a gente quiser viajar, não tem o que nos prende mais. Só falta ter dinheiro, que é o mais... Isso é o de mínimo, né? Então assim, e que nem eu vejo assim, nessa quarentena, Senhor, olha, quem sobreviveu ao casamento amando, vai até que a morte separe. Porque eu vou te contar, viu? Homem em casa 60 dias é uma benção. É uma benção. A gente precisa do nosso momento sozinho em casa. Aí Deus viu que eu já não estava aguentando mais e falou, calma, ele vai voltar a trabalhar. Amém? Então assim, não é fácil, mas que você sempre possa ouvir a palavra de Deus, sempre, porque a palavra de Deus é que vai dar mesmo estabilidade emocional para nós. Vezes eu me senti tão só e Deus falava para mim, eu sou teu marido. Eu falei, meu Deus, mas eu tenho um marido e Deus vai falar que é meu marido. Por quê? Porque meu lado é emocional. E Deus, Ele cuida no mínimo detalhe, no mínimo. Tinha vezes que eu estava tão carente, eu falo, Senhor, nos mínimos detalhes. Ele cuida de tudo, da nossa emoção. E infelizmente o homem é racional mesmo, sabe? A gente tem que conviver com isso, né? Muitos homens, como se fosse a mulher fosse a mãe, não desprendeu da mãe ainda, e acha que a esposa tem que ser mãe. Aí fica aquela complicação, né? Não entende tudo assim, a mamãe faz melhor, minha mãe fazia isso. E a gente tem que aguentando tudo isso daí com Cristo, indo em frente. Então o casamento duradouro, você tem que saber que vai ter várias fases. E cada fase que você passar, vai ser mais fortalecido. Eu costumo dizer assim, cada briga nossa é melhor reconciliação, né? Tem hora que eu provoco a briga mesmo para ver se melhora as coisas, né? Então é bom a briga de vez em quando. Mas você tem que pôr Deus verdadeiramente. É que nem o pastor Lucilano fala sempre. Quando você é solteiro, o diabo faz de tudo para você estar junto. Depois que você está casado, ele faz de tudo para separar. De tudo. Nem posso imaginar. Caiu a colher no chão já é o suficiente para ficar uma semana sem falar um com o outro, né?
E uma tal de dor de cabeça, graças a Deus que lá em casa tem bastante dipirona. Aí o pastor Luciano já traz logo um monte de dipirona para não ter essa desculpa. E assim nós vamos indo, assim, caminhando. Mas é difícil, não é fácil. E eu não entendi muito bem, ali eu me senti uma mutante, 3 em 1, né? Não compreendi muito bem a lógica dele. Mas assim, para mim, ele continua sendo o mesmo que eu conheci há 30 anos atrás. Eu não olho para ele. Tem hora que eu paro e vejo os cabelos brancos e falo, nossa, nós está ficando velho. Mas o meu olhar para ele é sempre do mesmo jeito que eu olhei para ele há 30 anos atrás. E quando eu olhei para ele, eu sabia que ele ia ficar comigo. Ele ia mudar minha vida, minha história, né? Então assim, e que você que é casada, né? Ainda mais a Larissa ali, que é novinha, casada, como se diz assim, preserve o seu casamento, né? Não dá motivo para o diabo entrar. Não dá motivo. Eu sempre falo para o Luciano, eu nunca dei motivo. Se um dia você fizer alguma coisa, meu filho, então é a última vez, porque motivo eu não dou. E o que separa um casal não vai ser a fome, não vai ser a escassez, não é a doença, nada disso. O que separa o casal realmente é a indiferença. E é que nem eu falo para ele, enquanto você ainda estiver com ciúmes, ainda estiver preocupado com a vida dele, com o WhatsApp dele, com o Facebook dele, ele fique feliz. O pior é quando eu não querer saber de mais nada, aí ele vai começar a se preocupar, porque a indiferença é sinal que para você tanto fez e tanto faz, né? Então, ciúme é bom no casamento, os homens não brigam com as mulheres, não fica falando que elas são loucas, tá? Porque enquanto elas for loucas por vocês estão salvos. E como foi dito uma vez, eu ouvi numa certa palestra, 99% dos homens que pedem o divórcio tem 100% de probabilidade de retornar ao casamento. Agora 1% das mulheres que quer se divorciar, ela não volta mais. Então quando a mulher fala não, acabou. O homem ainda pode dizer não, arrumar amante, ir lá e tal, e volta. Mas quando a mulher fala não, não tem mais jeito, né? Então o casamento é bom, e só Jesus vai fazer ele durar até a vinda dele, ou até alguém que morra. No caso ele já me matou hoje, né? Mas como eu sou a menina dos olhos de Deus, ele não vai ouvir essa oração. Bom, porque o casamento esfria, né? Na verdade não esfria, são fases do casamento. O nosso casamento tem fase, né? Assim como o amor tem fase. Então eu até anotei aqui as fases do amor, para a gente entender aqui, porque às vezes a pessoa entra num relacionamento e quer um relacionamento, o amor 5 estrelas, mas não consegue viver com um amor 1 estrela. Então, para chegar nas 5 estrelas, é preciso viver essas fases do amor, né? Então, existe uma sequência de etapas no caminho do casal que necessita ser observada. É preciso conhecer as várias fases do amor de um relacionamento e estar atento a eles. A primeira fase do amor é a atração. É aquele momento de olhar e ela, ele, né? Aquela coisa que atrai, a energia, a química. Então, a primeira fase do amor é a atração. É a resposta daquilo que você está buscando. Então, o que atrai no outro, aquilo que você projeta, imagina. Então esse é o momento da atração, é a primeira fase do amor. Então depois dessa fase, aí é o momento do romantismo. A fase romântica é a fase do sonho, a fase do amor encantado, a fase, né, os planejamentos. É a fase que realmente o romance vai fazer parte. Então é a fase romântica, né, em que acompanha aí a vida de um casal. Então a primeira fase é a fase da atração, depois vem a fase romântica, a fase do romance, de viver ali eternamente, fomos criados um para o outro. E aí, se passar por essa fase, vem a fase da ambivalência, que é a fase que todos passam. É aquela fase de você quer estar junto com vontade de ir embora. Então você não se entrega totalmente. Então essa é a fase da ambivalência. Quer, mas aí não, mas eu preciso ir embora, sabe? Então é essa fase da ambivalência. Então essa fase a gente precisa entender. Se o casal não se acomodar, né, e atravessar essa fase, que é da ambivalência,
essa fase que é da rotina, né? Então vem a fase da luta pelo poder. É a fase em que um quer controlar o outro para manter a relação. Então a pessoa quer manter o controle, né? Quer manter o outro ali. O que você quer controlar? Por que você quer controlar? Então é aquele momento do controle, né? Da luta pelo poder, né? E aí a fase seguinte, né? A fase seguinte do amor é a da desilusão ou do afastamento. Infelizmente, a desilusão é quase sempre uma consequência de uma expectativa ou uma frustração com algo que foi esperado, né? E não aconteceu. É aquele momento em que a pessoa imaginou o que era e se frustrou. Aí é a fase da desilusão. Então acha que isso vai acabar o relacionamento, mas não é a fase do relacionamento, é a fase do amor na nossa vida. Então essa fase a gente precisa superar. Então é a fase que surge aí a dúvida, né? É a fase que a pessoa pensa: será que é isso mesmo que eu quero? Será que vai dar certo? Então essa é a fase de que você precisa estar com os pés no chão, né? Para sobreviver a isso. Se passar, resolver avançar na relação, aí vem a fase da transformação. E a fase da transformação é quando o casal ele vai aprender dia a dia a aceitar, né? Que precisa mudar, que pode mudar. Então é a fase da transformação. E essa transformação diária, dia a dia, cotidianamente, é que faz com que a relação permaneça firme e estável. E aí depois a fase, né, que vem após essa fase é a fase do deixa eu ver aqui onde eu marquei, peraí. É a fase da estabilidade, perdão, desculpa aí que o negócio aqui está difícil. É a fase da estabilidade e do compromisso. E aí é quando a relação se torna madura. E aí você não tem problema com a palavra eterna, para sempre, é isso que eu quero, é até a morte. Então a gente precisa aprender com essas fases do relacionamento. E outra coisa que a gente precisa entender, irmãos, é a questão das crises conjugais. Foi perguntado como fazer um casamento duradouro, né? E para que um casamento possa manter acesa a chama, isso não quer dizer que a paixão do início do relacionamento, que já não tem mais uma relação de 5 anos, 10 anos, não quer dizer que o amor acabou. São fases do relacionamento, são fases que a gente precisa viver, e cada fase a gente precisa aprender. Então o casamento é um aprendizado dia a dia. E aí uma das coisas que a gente precisa aprender é a questão da crise conjugal. Crise conjugal não é obrigatoriamente a existência de um problema por resolver. O que caracteriza a existência de uma crise conjugal é o afastamento entre os parceiros. Quando o problema surge, seja quais for os problemas, isso caracteriza uma crise, quando há o afastamento. Mas toda crise, né, ao mesmo tempo que ela apresenta o problema, ela cria também a oportunidade de crescimento. Todos podemos sair de uma crise machucados ou mais amadurecidos. Podemos sair dessa crise mais amadurecidos, crescidos. Depende da nossa vontade de ir fundo no problema e resolver a forma como encaramos o problema que estamos vivendo. Então as crises podem ser geradas por várias maneiras ou por vários motivos, que pode ser reais ou pode ser aparente, pode ser só imaginação. Só que as crises podem ser crise financeira, é o problema da administração do dinheiro, e o dinheiro sempre traz um problema na relação. A crise pode ser insatisfação sexual, quando chega o momento, né, do desânimo ou da rejeição, aquele momento em que a mulher diz assim: hoje não, meu bem, estou com dor de cabeça. E aí a insatisfação sexual pode surgir a ideia de rejeição. Isso pode gerar uma crise, né, no relacionamento.
E aí pode, claro, esfriar o relacionamento. Ou a crise pode estar relacionada com a interferência de família ou da família do casal. Isso também traz problema no relacionamento. Ou quando o casal acha que todas as coisas são problema e que muitas vezes a gente não consegue resolver o problema. Então, quando um casal se ama, entra em crise, o mais provável é que saia dela crescido. O problema é quando o casal se deixa entrar em crise para justificar a separação. E uma vez eu li uma história de como resolver problemas. No mosteiro havia o grande mestre e o guardião. O guardião morreu e precisava ser substituído. Então o grande mestre reuniu todos os irmãos do mosteiro para anunciar a nova indicação. E aí um dos escolhidos seria o novo guardião, se ele resolvesse primeiro o problema. Quem resolvesse primeiro o problema seria o novo guardião. E aí, reunido todos os irmãos na sala, o grande mestre pegou um banco de madeira, colocou um vaso de porcelana raríssimo, de um preço muito alto, e colocou uma flor amarela para enfeitá-lo. E aí olhou para os presentes e disse: esse é o problema. E aí todos olharam para aquela cena e começaram a imaginar um banco, um vaso de porcelana raríssimo, de preço caríssimo, uma rosa bela enfeitando. Qual será o significado? Qual será o problema? E aí, de repente, levanta um discípulo e vai até o meio da sala, saca uma espada, olha para o grande mestre, olha para os presentes, e aí, ele, num golpe, ele destrói tudo numa tacada só. E aí, enquanto ele ia voltando para o seu lugar, o grande mestre se levanta e diz: você é o novo guardião. Porque não importa se o problema é lindíssimo, precisa ser eliminado. Problema é sempre problema e precisa ser eliminado. Não importa se é uma mulher linda, um homem maravilhoso, um casamento que acabou, precisa ser eliminado, precisa resolver. Então o problema surge e a solução tem que ser resolvida. Então, se nós não conseguimos resolver o problema, vai frustrar, porque a manutenção do problema é a causa da destruição do relacionamento. O problema tem que ser resolvido. Uma outra pergunta, graças a Deus: como lidar quando o cônjuge é soberbo e melhor em tudo? Essa é uma questão de caráter e de entendimentos. Isso é uma pergunta para cristão, perdão. Nós sabemos que a Bíblia ensina a questão da submissão, né? E a gente precisa entender que há um tripé numa relação conjugal que precisa ser levado em conta. Não estou dizendo que essas características são a causa ou efeito do amor na relação, mas que se faltar uma delas, a relação pode estar fadada a fracassar. Então, eu estou falando de 3 coisas: admiração, respeito e confiança. Então, até anotei isso aqui porque eu imaginei que alguém ia perguntar sobre essas questões. Primeira coisa, admiração. Admiração é o que encontramos de belo que existe no outro. É você admirar algo de bom no outro. Por exemplo, eu disse aqui que eu admiro a minha esposa porque ela não exige muito de mim, né? Não me cobra muito
ela não me custa muito caro. E outra coisa que eu admiro nela é que ela me escolheu e me ama. Então isso eu admiro nela. Agora imagina você viver com uma pessoa que nunca elogia, que nunca tem um motivo para admirar no outro. Como você pode viver com uma pessoa que não admira, não tem nada para admirar? É impossível. Você pode admirar, né, coisas, mas se você não tem o que admirar no parceiro, não tem como sobreviver. Então a admiração é o que move o relacionamento, é o sal da relação. Preciso ter alguma coisa para admirar. Ou será que eu nunca posso dizer para ela: puxa, hoje você está linda, hoje você fez uma comida maravilhosa, hoje você fez um sexo tremendo, foi bom demais. Isso é admirar. Eu sou feliz, né, porque você me escolheu. Então isso é admirar. Então tem pessoas que não admiram, ou não tem motivo para admirar, porque são soberbas, porque tiveram problemas que só elas acham que elas são. Então isso é um problema. Então a admiração faz parte do relacionamento. Se não há admiração entre o casal, será que não tem nada que o homem admirar na esposa, ou a esposa admirar no homem? É claro que precisa ter. Alguma coisa você admira nela: o caráter, a virtude, a honestidade, né? Até mesmo as falhas você precisa admirar na pessoa. E outra coisa é o respeito. Respeito produz em nós a consciência de que não faremos ou diremos coisa alguma para que possa desvalorizar a pessoa amada. Quando alguém ama e protege, este amor, há o respeito. Então o respeito, irmãos, é uma base também para o relacionamento. Você pode respeitar alguém mesmo sem amar. Você respeita um mestre, você respeita um artista, uma pessoa pública, uma pessoa de autoridade. Você pode respeitar, mas é impossível você amar alguém que você não respeita, que você desvaloriza, que você desmerece. Você não ama. Então quando a pessoa diz eu te amo, né, mas as suas atitudes vão ao contrário, você não está sendo verdadeiro. E o seu comportamento uma hora vai te desmascarar. Então existe essa questão da admiração e do respeito. E outra coisa é a confiança. A confiança, irmãos, é a base de qualquer relacionamento. Eu não posso acreditar num prestador de serviço se eu não confiar no serviço dele. Eu não contrato alguém para prestar um serviço na minha casa se eu não confiar. Eu posso até ir no médico, mas se eu não confiar no médico, eu não vou mais no médico. Então isso depende de confiança. No relacionamento é a mesma coisa. Então isso precisa mudar, né, para que o relacionamento possa ser duradouro. E para você lidar com pessoas assim não é fácil. E às vezes é preciso você até ficar calado, né? Aceitar ou dizer a verdade, porque às vezes a pessoa não fala a verdade, ou usa palavras que não são verdadeiras, atitudes que não são verdadeiras. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Eu já falei sobre as fases no relacionamento, né? Falei sobre o limite da resistência e as diferenças também. Mas eu queria só falar sobre qual que é a pergunta anterior, a outra aí. Por que o casamento esfria? É homem? No caso é mulher. Bom, se for namorados, se você está com uma pessoa desse jeito, você namora, então você vê bem antes de casar. Porque a pessoa soberba é uma qualidade dela, é o jeito dela. Tem hora que a outra pessoa acha que ela é tão assim, como se diz, tão perfeita em tudo que faz, que não percebe que o outro está insatisfeito, que o outro não está feliz, que o outro está carente, que o outro está necessitando de alguma coisa. Porque ele se acha porque é um esposo ou uma esposa, porque cuida do lar, ou porque vai trabalhar, ou porque sustenta o lar, é o suficiente, né? Então muitas vezes, mas eu acho que isso existe mais no homem do que na mulher. Do homem achar que ele é perfeito, tipo assim, eu sou um presentão para você, né?
e não perceber que a pessoa do outro lado está se sentindo desprezada, solitária, sozinha, que ele não é tão perfeito assim para sua companheira. Então eu dou dois conselhos: ou ela começa a abrir a boca, exigir, ou então ela continua levantando o ego dele, porque isso é uma característica da pessoa. E os homens são assim, os homens se acham perfeitos. Os homens se acham, eu sou o melhor marido do mundo, acabou. Se o outro não xinga, eu não xingo porque o outro não xinga, então eu sou bom. Eu te trago uma caixinha de bombom, aquele lá não traz. E é assim, a mesma coisa em relação à mulher. A mulher, ela não está satisfeita com o seu esposo, então ela fica analisando: eu sou melhor do que aquela mulher que fica o dia inteiro batendo perna. Eu sou melhor do que aquela que faz isso. Então isso é uma soberba, porque quando não tem a soberba, você é feliz com o que você tem e você retribui isso, né? Então a gente precisa mudar realmente. Se é um casamento cristão, precisa sentar, conversar. Teve uma vez na vida minha do Lucilano que a gente teve que sentar e falar tudo o que pensava um do outro. Isso lá tinha uns 15 anos de casamento, né, Lucilano? 5 anos, não sei. Só sei que eu lavei a roupa suja, ele também. Eu falei: nossa, como eu sou. E ele também, que se achava que era bom demais, não estava tão bom assim. Então tem que chegar e conversar, porque essa história de soberba machuca o outro muito, tanto o homem como a mulher. E no casamento cristão não pode ter isso, jamais, né? Então a gente precisa mesmo pedir a Deus orientação e conversar, que nem o pastor Luciano falou, tem que conversar. Nem que ele chore, nem que você chore, mas conversa e põe tudo para fora. Vou como lidar com a mulher rixosa. Bom, iracunda, briga toda hora. Então, no livro de Provérbios, capítulo 21 de Provérbios, versículo número... versículo 19 diz assim, melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. E Provérbios 27:15, Provérbios 27:15 diz assim, olha: o gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. O gotejar contínuo numa noite chuvosa e a mulher rixosa são semelhantes. Por quê? Você consegue dormir durante a noite, depois de uma noite de chuva, e na casa tem uma goteira e a noite toda fica ping, 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 ping. Rapaz, você acordado de madrugada é um inferno, aquela goteira pingando, é um inferno. Mas geralmente é a mulher que é rixosa. E aí eu lembrei aqui de uma conversa. Eu lembrei de uma conversa que eu até falei num outro encontro de casais que a gente participou. Duas comadres e eu conversando no ônibus. E aí uma falou para outra assim: comadre, homem gosta mesmo de mulher safada. E aí, o que a mulher safada tem para ensinar? E aí elas começaram dando um conselho uma para a outra. E a outra falou assim: mãe, e agora o safado, né, deu um carro de presente para a outra. A mulher é uma porca, né, e ele deu um carro de presente para a outra. Aí a outra falou assim: Luizão é a mesma coisa. Você não pode dar moleza para o homem não, que o homem monta em cima. Quando ele chega da rua com aqueles pés sujos, eu vou lá dizendo: tira um sapato lá, limpa os pés, vai para o banheiro, toma banho. Porque está pensando o quê? Que eu sou empregada? E aí a outra falou assim: e agora o cidadão só chega tarde, deve estar nos bar com os amigos ou com outra mulher safada também. E a Bíblia diz, amados, em Provérbios 14, que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola destrói com as próprias mãos.
Então o que a mulher safada tem para ensinar? E se a mulher for sábia, o que ela precisa aprender? Primeiro, que se ela for um pouquinho sábia, ela não ia implicar, né, com o sapato sujo do Luizão, né? Não ia implicar com o marido quando chegar em casa, e nem ia implicar com ele se ele chegasse bravo do serviço, né? Porque a Bíblia diz que a palavra dura suscita o furor, mas a palavra branda acalma a ira. E se a mulher fosse sábia e o marido é tão ruim para ela, e dá um carro para outra lá que é uma porca, né? Então o cara não é tão ruim assim. Então o que a gente precisa aprender? A mulher rixosa é aquela que o marido chega, né, do serviço cansado, cheio de problema lá, passou um perrengue danado no trabalho, na condução, e chega em casa, e aí a mulher, em vez de recebê-lo com carinho, com sorriso, já vai disparando um monte de coisa. Aí por isso que o cara está lá no bar e o outro foi embora com a outra. Então tome cuidado, né? Para as mulheres são rixosas, né? Seja sábia, né? Não destrua o seu lar não, né? Até que ponto devemos ceder no casamento? Bom, se a questão for quem tem razão, eu prefiro ceder do que ter razão, para manter o casamento. Então a questão de ceder aí de uma ou de outra parte, para manter a relação, é melhor você ceder para manter um casamento, né? Não estou falando da questão de você perder consciência, não ser verdadeiro, ser hipócrita. Não, você precisa, né? Se for para manter o relacionamento, eu preciso chegar para ela e falar assim: me perdoa, você tem razão, eu estava errado, eu estou cedendo, eu não estou discordando dela, eu estou reconhecendo que eu estou errado, que eu estava errado, então eu peço perdão para ela. Isso é ceder. Então se eu não quero brigar, eu preciso ceder no relacionamento para manter o relacionamento. Não é por causa de uma coisa que nós vamos destruir. De repente as brigas não são tão, né, tão graves, o problema não é tão grave. Então existe uma coisa que as pessoas precisam entender: a questão de submissão, respeito, honra no relacionamento. E isso destrói relacionamento. Amém? Tem outra pergunta aí? Bom, independente de homem ou mulher, na questão, no momento da briga, nós sabemos que o que é dito no momento da discussão, de repente pode não ser verdade, mas na hora da briga, os ânimos se alteram, surge a ira, né? Como Paulo diz aos Efésios, capítulo 4, né? Se você não dominar a ira, depois da ira vem a malícia, a acusação, né? Vem a maldade, e tudo isso através de uma briga, de uma discussão. E para evitar, né, dizer o que não quer na hora da briga, é melhor evitar, né? O que dizer e o que não dizer, se for briga, irmão, dependendo da briga. Por que nós estamos brigando? Qual é a razão da discussão? Porque tem pessoas que elas trazem o passado para o presente, vive remoendo coisas, vive trazendo à tona coisas, né? O passado já passou, já ficou para trás. Você pode ter motivos bons ou desprezíveis ou desagradáveis no passado, mas foi passado. E o passado só interessa para uma coisa: para não nos fazer errar ou imitar os nossos erros passados. O passado já ficou, então nós precisamos viver o presente, e o presente é aquilo que vai ser o nosso futuro, ou o futuro é a consequência do que a gente vive hoje. Então, dependendo da discussão, você precisa saber o que está discutindo, por que está discutindo. De repente a questão não é essa, o problema não é esse, e aí você está levando o problema, né? Resolva o problema inicial antes de iniciar outro. Resolva o problema de cada vez, né? E se essa é a questão do problema, então vamos resolver o problema. Então na hora da briga é normal acontecer coisas. E eu lembro de uma história, até citei isso aqui, né? Joana, depois de 3 semanas de casada, ela liga para o pastor
histérica, dizendo: pastor, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu e o meu marido tivemos a nossa briga, a primeira briga. E aí o pastor do outro lado, sentado, balançando a cabeça, dizendo assim: pobre Joana. Aí disse para ela: minha filha, isso é normal, todo casal tem a sua primeira briga. E ela diz: eu sei, pastor, mas o que eu vou fazer com o corpo? Porque ela já tinha matado o homem, né? Quer dizer, na hora da briga. Então a gente precisa tomar cuidado com questões, às vezes são questões fúteis, e a gente discute, briga e fala coisas que não deve. Precisa maneirar, né, para não ferir. Às vezes você não quer dizer aquilo, você acaba dizendo, e palavras ditas no momento da ira pode deixar marcas permanentes na vida da pessoa, pode magoar. Às vezes são palavras desprezíveis, palavras que desvalorizam as pessoas, que desrespeitam, que jogam para baixo, e a pessoa vai se sentir, né? E aí pode virar uma questão de vingança, uma rejeição posterior, que pode ser levada para uma rejeição, né, sexual, pode ser o desprezo, o esquecimento de datas importantes, e a pessoa faz questão de esquecer isso para se vingar do outro, por causa de uma briga, por causa de uma questão que poderia ter sido solucionada facilmente. Bom, a minha esposa, ela sempre diz que você pode dividir amor de pai, amor de irmão, mas amor de esposo não. Então o que acontece? A Bíblia é bem clara quando ela diz: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa, e serão os dois uma só carne. Esse deixar pai e mãe é geograficamente cortar o umbigo, né? Cortar o cordão umbilical, separar verdadeiramente, porque não dá para viver com família, nenhuma relação ela sobrevive se tiver problema familiar. Agora é a nossa família, o marido e a esposa são a família. Às vezes nós dependemos de um sogro, de uma sogra, do pai, da mãe para ajudar, às vezes na dificuldade financeira, socorrer, até aceitar morar na própria casa, dividir. Mas se for possível, separe, cada um na sua casa. Família é bom, mas cada um no seu lugar, porque às vezes confunde as coisas. A família se intromete na relação, o pai se intromete na relação, acha que o filho, né, tem que ser respeitado pela esposa. Se for a esposa, ela tem que respeitar o filho, ou às vezes vai defender um ao outro e acaba gerando um conflito. Diga lá, mano. Pessoa, casal, não é a família. Casamento de outra relação, filho de outra relação. Bom, é claro aí que quando uma pessoa encontra outra, no caso eu com a irmã Marilene, quando eu a conheci, eu não era cristão, tinha um conhecimento básico da palavra de Deus na igreja católica. Quando eu a conheci, ela já tinha um filho, tive uma relação passada, e quando eu a conheci, eu assumi a responsabilidade junto a ela e aceitá-la, sabendo que ela já tinha uma base. Então quando a pessoa vai para um relacionamento que a outra pessoa já teve uma vida, já teve um relacionamento, e desse relacionamento gerou filhos, frutos, ela já sabe que há uma base dessa pessoa, e ela vai ter que aceitar esta pessoa como ela está, com a família e tudo. Então, se acontece isso, é porque a pessoa não aceitou completamente. Mas pelo que dá a entender a pergunta, é como se quem tivesse o filho dá mais atenção para aquele filho. No nosso caso não aconteceu isso, porque o Lucilano sempre tratou melhor o Hobbit do que até os outros. Então eu nunca tive a preocupação de falar assim: eu tenho que dar mais carinho, tenho que cuidar mais dele por causa que tem os outros, porque o Lucilano fazia essa parte. Até minha mãe fala que ele dava mais carinho, amor, assim, atenção pro Robert do que pro Júnior, que era o próprio filho dele.
Então, pelo que a gente está observando aí pela pergunta, é porque essa pessoa, ela sente que o outro rejeita aquele filho que veio do relacionamento anterior, né? Então, se ele rejeita, é sinal que ele não aceitou ela, ou ela não aceitou ele. Porque ela olha para aquela criança ou para aquele menino e ela vê o passado dele, ou ele vê o passado dela. Então ela não aceitou. E se for cristão, que nem foi dito que é cristão, precisa pedir para Deus mesmo, para Deus mudar o coração. Porque que nem nós somos adotados pela fé, né? Através de Cristo, através da fé de Abraão. Então a gente somos adotados. A gente não se sente excluído da presença de Deus, porque Deus nos aceitou como filho. Então isso é um sentimento maligno. Por quê? Porque essa criança, ela vai crescer num ambiente que ela está se sentindo rejeitada. E essa pessoa, por ser cristão, que está fazendo essa criança se sentir desse jeito, vai prestar conta a Deus um dia. Porque eu costumo dizer, se Deus colocou a Lucilana na minha vida, foi para cuidar da vida dos meus filhos. E se Deus colocasse na vida dele, ele com filho, era para mim cuidar. E os filhos são a herança do Senhor. Então nós precisamos realmente pedir a Deus orientação. Aleluia. Responde aí. Responde. Vai. Vai me deixar com a peteca na mão? Bom, isso é um caso sério, né? Porque, querendo ou não, é uma situação difícil de um relacionamento. E a bebida, ela provoca, né, problema na relação conjugal, traz consequências gravíssimas, né, para uma família, para um casal. E isso precisa ser vencido, né? Eu acredito que aí a questão do álcool, do vício, seja ele qual for, precisa de uma libertação da parte de Deus. E a pessoa que convive nessa situação precisa ter o verdadeiro amor de Deus para aceitar. Não é fácil conviver com uma situação dessa, né? Infelizmente, essa relação pode ser destruída a qualquer momento se não tiver o amor verdadeiro, não é, mano? Mas fala o que você ia dizer. Cristã, ou se a pessoa é cristã, e se o relacionamento, antes dela vir para a igreja, já era desse jeito, ela conheceu a pessoa assim, então eu penso assim comigo, ela tem que orar, porque que nem teve um caso de uma jovem que o marido dela, ela estava indo para a igreja e o marido dela gostava de beber cerveja, aquelas coisas e tudo. E aí ele começou a trazer cerveja para casa, ela brigava e tudo, aí ele ia para a rua com os amigos. Aí ela começou, deixava ele fazia o churrasco, chamava a gente para ir na casa deles, ele ia lá, tomava cervejinha escondida. Quando é agora, ele parou com isso, entendeu? Ele já não está mais desse jeito, ela está continuando na igreja buscando, porque quando eu conheci o Lucilano, eu fumava, eu usava até droga sem ele saber. E ele, quando a gente foi para a igreja, ainda não estava liberto, ele disse que odeia gente que fuma, né, Lucilano? E eu fumava Odeio cigarro, na verdade, não senti. Não, pessoa, ele não me odiava cigarro. Mas eu fumava. E ele continuou comigo até o dia que Deus me libertou. E demorou, foi uns 6 anos. Ele aguentando aquele cheiro, né? E eu sabia que ele não gostava disso, que ele nunca bebeu e fumou. Então, a gente tem que ver isso. E Deus ainda, Ele é poderoso para mudar, para transformar. É que nem eu costumo dizer, se Deus não está fazendo nada na vida do cristão, no casamento, porque Ele vai em toda a área da nossa vida, é porque alguma coisa está errada com nós, a pessoa que está buscando a Deus. Então a pessoa tem que ver, tem que analisar, porque vício só Deus é que liberta, né?
Aleluia. Bom, isso é um problema de falta de comunicação direta com a pessoa, né? Ou seja, a pessoa não confia no outro para desabafar, né? Para conversar com o parceiro, com a pessoa, e prefere desabafar para outras pessoas porque não tem confiança, né? Isso na verdade, falta de comunicação. Ou seja, é claro que também na conversa entre casais é preciso um ouvir, o outro escutar, o outro falar, perdão, né? Então é um diálogo. Agora, quando um só fala e o outro nada fala, aí é um monólogo, fica difícil. Então, às vezes a pessoa não consegue falar porque o outro não tem, né, paciência para ouvir, ou talvez não entenda a questão, né? Então, às vezes a pessoa prefere se abrir com outra pessoa ou com um rol de amigos e menos com a pessoa amada. Então, a gente precisa ter essa confiança. Se eu confio nela, eu posso acordá-la de madrugada, com certeza de que ela vai me escutar, que ela vai me entender e que a gente vai resolver o problema, que a gente vai desabafar, ela vai me ajudar na solução. Então eu confio nela, então eu posso acordá-la. Se eu estiver na rua, eu posso ligar para ela e assim vai. Então tem pessoas que você tem confiança, e se não tem essa confiança, alguma coisa está de errado. Mas isso também é um casal cristão, né? Porque tem muitos casais que não são, e a gente sabe que o povo do mundo, eles gostam de conversar, os colegas gostam de se juntar, então eles têm mais essa intimidade. No meio cristão é mais difícil, porque o cristão ele é mais solitário, né, pastor Júnior? A gente é mais solitário, porque a gente é nós com Deus. Então no meio cristão não existe muito esse negócio, eu tenho um amigo, essas coisas. Não, é mais você e Deus. Agora também tem que ver se é cristão, se a esposa é cristã e o homem não, porque é normal dele ser assim mesmo. A natureza do homem, um querer falar para o outro tudo que faz, né, Emerson? A questão aí a família faz parte, né, da nossa vida, não pode ser desprezada, porém tudo tem limite, e eu preciso respeitar o limite dos outros, inclusive da minha família. Então eu preciso respeitar, né, e preciso de respeito também. Então tudo tem limite, né? E quem impõe esse limite somos nós. Eu gostaria de passar o fim de semana na casa da mãe dela, mas de repente não é ela não quer, ou de repente ela quer ir para casa da mãe dela, eu não quero ir, eu tenho que respeitar. Então de repente a mãe dela não aceita, eu respeito o limite dela. Então dentro da família precisa ter esse limite, e na minha casa nós temos que ter limite. Ela diz, eu só quero na minha casa quem eu quero, então ela põe limite para a casa dela, ela não aceita qualquer pessoa, né? Então precisamos ter limite mesmo na família. Claro que você não vai fechar as portas, mas precisa ser realista. Eu preciso de limite, eu preciso de intimidade, né, na minha casa. Eu preciso ter o meu tempo sozinho. Então isso precisa, a pessoa precisa ser direto, na verdade, ser realista nessas questões, né? Porque às vezes não é você expulsar a sua família, mas você colocar limite na sua casa. Mas tem casal que leva a vida deles para a família, aí eles abrem a brecha, aí interfere. Porque assim, quando eu e o Luciano começamos no começo, minha mãe chegava lá em casa e falava, mas Nena, eu dei isso para fulano. Eu olhava para a cara dela, vai mãe, eu vou mudar isso daqui. Então ela dominava. Por quê? Porque a gente era novo, tinha as crianças, muitas vezes a gente dependia muito dela, entendeu? E a gente não entendia que tinha que ter limite. Eu tenho a minha vida e ela não tinha um limite para poder intrometer-se na minha vida. Já que a minha filha não, ela casou, eu nunca me meti na vida dela. Se ela chegar para mim pedir alguma coisa, uma opinião, eu falo. Se não,
Eu respeito a casa dela, respeito o jeito que ela cria a minha neta. Por quê? Porque na minha vida, quando eu comecei o Lucilano, a gente não tinha esse limite. A minha família, tudo intrometia, tudo falava, tudo ditava as ordens, e a gente ficava meio perdido. Entendeu? Então, no cristão, no ambiente familiar do cristão, a Bíblia diz que tem que o homem se separar da sua família. Tá, Bíblia. Nós não éramos cristãos. Então, era daquele jeito, né? Mas, se é cristão, a gente sabe que tem que se afastar. Pode a família ajudar? Pode. Mas a família pode ajudar, mas ela não tem o direito de opinar, de mandar. E muitas vezes a família confunde. E outra coisa também, muitas vezes a mãe esquece que a filha já é uma mulher. Pensa que é a menininha dela que está ali. Ou que o filho é o menininho dela. Entendeu? Então ajuda, vai ajudar eles. Porque a gente sabe muitas vezes, os filhos precisam dos pais, financeiramente ou para uma orientação. Aí, mas não, eu vejo meu filhinho, minha filhinha. Ele não é assim, é uma mulher e um homem. Se a gente puder ajudar eles a caminhar na jornada, tudo bem. Agora, se nós não pudermos, nós temos que tirar nossa mão. Porque a Bíblia fala que o homem larga sua mãe, seu pai e une-se a sua mulher. Somente isso. E muitas vezes o que destrói um casamento também é que o casal, em vez deles decidirem tudo, quem decide é a família, é os parentes. E isso destrói. Porque teve um jovem que se separou da esposa. Por quê? Porque tudo ela decidia com a mãe, tudo ela resolvia com a mãe. A gente olha para ele e fala assim, mas isso é motivo? É motivo, porque ele se sentia um banana, né? Se sentia um zero à esquerda. Então isso estragou o relacionamento deles. E ele agora olha e fala, eu não quero mais, acabou. Porque ele se sentia aprisionado ali. Então muitas vezes os pais, principalmente cristãos, eles estão interferindo, estão destruindo a vida dos filhos, em vez de seguir a palavra de Deus. Porque para o casamento dar certo, a gente tem que seguir as orientações de Deus. Se Deus fala que tem que deixar pai e mãe, deixa pai e mãe. E os pais têm que saber disso. Então, mas eu sei que seu pai é como um filho. Aleluia. Bom, estourou o nosso horário aí, pastor Júnior. Bom, graças a Deus, né? Espero que tenha sido proveitoso para todos aqueles que nos assistiram, os que estão presentes aqui, rir aqui um pouquinho, né? Eu quero agradecer a Deus pela minha esposa, né? A Larissa vai cantar, Larissa? A Raíssa, vamos cantar? Muito bem. Então nós vamos para um louvor agora, e aí vamos encerrar, né? E oramos depois. Que Deus abençoe as suas vidas. Que Deus abençoe cada casal que está aí participando. Obrigado pelas perguntas. Esperamos ter aí dado pelo menos uma ideia, né, como fazer, né? Não temos respostas prontas para todas as perguntas, né? Mas crendo no nosso Deus, naquele que nós servimos, que Ele há de resolver, abençoar, restaurar, consertar todas as coisas em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Vamos ouvir um louvor aí com a nossa irmã Larissa. Que Deus abençoe em nome de Jesus.
trazendo chuva, meu deserto me fazendo alguém. Amada simplesmente pelo que é. Ontem namorado, noiva, agora sua mulher. Vamos nos molhar na chuva do Senhor e alimentar com bênçãos o nosso amor. Fazer valer a pena tudo que a gente conquistou. Vamos juntos fazer culto de agradecimento a Deus. Quando mais precisei, você me apareceu. Um presente lindo, de repente era Deus. Glória, Pai! Me sinto tão amado, não. Glória a Deus, amém, meus irmãos. Bênção do Senhor, né? Esse encontro de casal online, esse culto para os casais, uma palavra, um conselho para a sua vida. Que Deus abençoe a todos que esteve conosco, né? Quero desejar um feliz dia dos namorados para minha esposa, né? A mais linda, está em casa, está cansada, né? Glória a Deus, mas estava assistindo ali fazendo pergunta. Eu sei as perguntas, viu, pastora? Eu senti as perguntas no ar. Bênção do Senhor, amém? Mas ela sabe que eu amo muito ela. É a mulher que transformou a minha vida, que mudou a minha história. Glória a Deus, amém? Então que Deus abençoe a todos. Domingo nós estaremos aqui com a escola dominical. E à noite culto com a família. Teve muitas coisas ali, pedidos das pessoas para ter a parte 2, Marilene. A parte 2, porque todo mundo gostou, o povo gostou. Nós vamos marcar outro dia. Sempre está fazendo essa live aí, conselho para os casais. Glória a Deus, amém? E Deus abençoe. Vamos orar. Oh, glória a Deus, que Deus abençoe a Marilene e o pastor Lucilano, que fazem parte aqui do nosso ministério, que cuida dos casais, amém, conselhos casais, eles têm experiência, muito bom, glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado, Pai, por este momento, por esses conselhos vindo do céu, Pai querido, através da tua serva e do teu servo, Pai. Deus Todo-Poderoso, abençoe a todos os casais, Pai querido e amado, todos os casais, ó Pai amados, que vivam eternamente, Senhor meu Deus amado, até o arrebatamento, amando uns aos outros, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, é o que nós te pedimos e te agradecemos, amém. Jesus, amém. Recebam a bênção aqui, o grande amor de Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com cada um de vós, não só hoje, mas para sempre. Quantos confirma dizendo amém? Está encerrado, que Deus abençoe, tchau, glória.